Nós vamos ler dois textos We're going to read two passages para eu poder conectar então o que falamos na quinta com o que vamos dizer hoje. so I can connect what I spoke about last Thursday and what I will speak about today. Então vamos comigo em Daniel capítulo 9, versículo 26. Let's go with me to Daniel chapter 9, E eu vou direto logo à parte que eu quero ler, porque nós já lemos o texto todo várias vezes. verse 26. And I'm going to go right to the part where that interests me because we've read everything so many times already. Daniel capítulo 9, versículo 26. Se você Daniel achou, chapter 9, verse se você der 26. glória a Deus aí, me ajuda a saber. If you found it, say glory to God. 9, 26. Chapter 9, verse Diz assim: 26. E depois de 62 semanas será cortado o ungido. Pode ler. After the 62 sevens, the anointed one will be cut off, E nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. and will have nothing. And the people of the ruler who will come will destroy the city. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. And the sanctuary, the end will come like a flood. War will continue until the end, and desolations have been decreed. Então agora só há duas frases do versículo 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. And really quickly, the first two sentences of verse 24 says, 77s are decreed for your people and for your holy city. Muito bem. Agora vá comigo para Mateus capítulo 16, versículo 18. So run quickly with me to Matthew chapter 16, verse 18. Mateus 16, 18. Gospel of Matthew chapter 16, verse 18. Versículo, na verdade, versículo 15. Verse 15. 16, 15. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? But what about you, he asked. Who do you say I am? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simon Peter answered, You are the Christ, the Son of the living God. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus replied, Blessed you are, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Agora, preste bem atenção no versículo 20, que é o nosso último versículo. Now pay close attention to verse 20. It's our last verse that we'll read right now. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Then he warned his disciples not to tell anyone that he was the Christ. Digam graças a Deus. Say glory to God. Bom, na quinta-feira passada, On last Thursday, coube a mim fazer o encerramento do mês profético. I had to finish up this last week on a prophetic month. E nós estamos trabalhando com três coisas. And we've been working with three things. Primeiro, o que nós falamos na quinta-feira: e será cortado o ungido. First, what we spoke about last Thursday, and the Messiah will be cut off. E se você prestar atenção no que nós lemos no versículo em 9:26 de Daniel, And if you pay close attention to what we read in Daniel ele diz: 9:26, e depois de 62 semanas será cortado o ungido. he says after the 62 sevens, the Messiah will be then cut off. E isso é muito interessante, porque algumas versões nós fizemos aqui na quinta-feira uma comparação de versões And that's very bíblicas. interesting because on last Thursday we did a sort of a comparison
comparison between different biblical versions. E é muito engraçado você ver os tradutores da Bíblia se esperneando para tentar entender o que é que o anjo estava de fato dizendo a Daniel. And it's very interesting when you see that the different translators of the Bible were trying so hard to understand what the angel was telling Daniel. Porque o anjo disse literalmente, depois de 62 semanas será cortado o ungido. Because the angel said after the 62 sevens, the Messiah will be then cut off. Então, preste atenção nesta palavra cortado. Pay attention to this word, cut. Porque na quinta-feira nós trabalhamos a partir desta palavra, será cortado o ungido. Because on Thursday we worked upon this word, the Messiah will be cut off. Há uma versão que diz que o Messias será tirado. Another version says that the Messiah will be taken. E outra versão diz que o Messias será morto. And another version says that the Messiah will be killed. E como eu tenho lá em casa praticamente quase que todas as versões bíblicas, ou a maioria das versões bíblicas em português e em inglês. And at home I have most of the versions of the Bible both in English and Portuguese. E eu fui checar essas versões exatamente para ver aonde que estava mais ou menos a discordância em relação a como traduzir essa expressão. And I went home and I started to check on the original where was the confusion on the translation between all these versions. E quando você quer entender algo que as versões não conseguem passar na sua plenitude, And when you want to understand something that the versions don't explain in its fullness, você vai para os originais. you go to the originals. E foi o que eu fiz. And that was what I did. Eu peguei o meu dicionário de hebraico e fui checar o que é que o anjo, afinal de contas, estava dizendo a Daniel. I grabbed my dictionary from the original language and I went to check what the angel was telling Daniel. E quando eu descobri que a palavra que o anjo usou, quando algumas versões traduzem por cortado, outras tirado e outras morto. And as I checked, when the angel said that verse, some versions translate as cut off, some killed, and some even taken away. The word, not the verse. The word, yes. Yes. A palavra é karat. The word in the original language is called karath. E esta palavra significa literalmente And this word literally means fazer uma aliança com alguém to make a covenant with someone através de um corte na carne, through a cut in the skin, perfurando as partes de um lado ao outro. in the flesh rather, and piercing the parts among the two sides. Então, de repente eu acordei para o fato So all of a sudden I understood the fact que na verdade o anjo estava apontando para um momento singular no tempo e no espaço, that in truth the angel was referring to a specific moment in time and space. que foi o momento na cruz do Calvário, That it was the moment in the Calvary quando os soldados cortaram a carne de Cristo no seu lado, when the Roman soldiers cut off a part of Jesus' flesh on his side, fazendo emanar dele sangue e água. and it flew out of him blood and water. E como a água é símbolo da palavra de Deus, And as the water symbolizes the word of God, e o sangue fala por si mesmo, and the blood speaks for itself, porque really, fala de sacrifício, because it speaks about sacrifice. então de repente me acendeu a luz, All of a sudden I got it. porque eu também recordei daquilo que a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 12 versículo 11, Because all of a sudden I remembered what the Bible says in Revelations chapter 12 verse 11. quando a Bíblia faz um relato do papel de Satanás, When the Bible starts speaking about the role of Satan daquilo que Satanás causou a Deus e causou ao homem, and the damages that Satan caused to God and to men, e como ele se tornou o acusador dos nossos irmãos. and how he became the accuser of our E brothers. de repente surge esse texto no Apocalipse, And all of a sudden this passage comes in Revelation. parece que meio isolado. It seems like it's a bit isolated. 12:11 12:11. diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. It says, and they won by the blood of the Lamb and by the word of his testimony. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of his testimony. Então escute bem. So listen well. Eu estou tentando montar para você esse quadro, para você entender
o que é que eu quero dizer hoje. I'm trying to put this together for you so you can understand what I'm trying to say tonight. Porque o tema de hoje é o que há entre a 69ª e a 70ª semana. Because the theme tonight is what is between the 69th week and the 7th week, so the 70th week. Então, o último livro da Bíblia, So the last book in the Bible que fala sobre a conclusão da história da that humanidade. speaks about the conclusion of the story of the history of humanity. Quando você encerra o livro do Apocalipse, When you end the book of Revelations, você leu e entendeu como que vai se encerrar a história da you humanidade. read and understood, therefore, how the history of humanity will end. Porque depois do Apocalipse, Because- só a única coisa que resta é a eternidade afora com Deus. After the book of Revelations, what's still to come is only eternity on and on with God. Então, o livro do Apocalipse está me dando uma informação extremamente preciosa So the book of Revelations is giving me a very important information. para quem quer entender toda essa conjuntura profética For those who want to understand all this prophetic conjunction, e também entender como que funciona esta batalha entre o bem e o mal. and to understand how this battle between good and evil will still resume. E aí o que o texto me diz é o seguinte, olha, no final das contas, And the Bible tells me that at the end of all things, vocês vão vencer o vosso inimigo you will overcome your enemy pelo sangue do Cordeiro through the blood of the Lamb e pela palavra do seu testemunho apenas. and through the word of his testimony, and that is it. E agora, você não acha curioso But don't you think it's interesting que uma das duas únicas coisas that these two things que fazem de mim um vencedor that make of me an overcomer esteja cada vez mais escassa dentro da igreja? are day by day more scarce among the O church? que eu quero dizer com isso? What do I mean by E this? eles o vencerão pelo, primeiro, sangue do And Cordeiro. they will overcome first by the blood of the Lamb. Ok, quando você aceita Jesus como seu Salvador, When you- você tem acesso ao sangue do When you Cordeiro. accept Jesus as your Savior, you have access to the blood of the Lamb. Então você está all set com relação a este primeiro requisito. So you're all set in regards to this first this first thing. Ou seja, você teve acesso ao sangue do Cordeiro. You had access to the blood of the Lamb. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. And they overcame him by the blood of the Lamb. Diga comigo, pelo sangue do Cordeiro. Say it loudly, by the blood of the Lamb. Está tudo ok, você está resolvido em relação a So esse that's ponto. all set. You're all set up until this point. Porque sequer depende de você. Because it doesn't even depend on you. Porque quando você ouve a palavra da verdade e você crer, Because when you listen to the word of truth and believe, você é salvo pelo sangue do Cordeiro. you are immediately saved by the Ponto blood final. of the Lamb. That's it. Mas aí é que está exatamente a pegadinha dessa coisa toda. And that is the catch of it all. Ou seja, há uma parte que não depende de você, In other words, there's a part of it that does not depend on you, que é o sangue do Cordeiro, which is the blood of the porque ele já Lamb, foi derramado pela sua vida, because it was shed for you. não custou nada para It você, didn't cost you a thing. foi sacrifício que para você saiu de graça, It was a sacrifice that for you it didn't cost you a penny. mas tem os outros 50% da vitória, But there's the other 50% that gives you the victory, que é a palavra do seu testemunho. which is the word of his Ou testimony. seja, e eles o venceram. So they overcame Preste him. atenção que o verbo está no passado. Pay attention, the verb is in the past tense. Porque João está em arrebatamento, enxergando o futuro encerramento das coisas. Because John was taken up to heaven and seeing these things as the future. Então por isso que ele usa o verbo no passado. So that is why he uses the verb in the past tense. E eles o venceram And they overcame him pelo sangue, by the blood pela palavra. and through the word. Em outras palavras, ouça. In other words, listen to this. Quando diz respeito ao sangue, In regards to the blood, não depende de você. it doesn't depend on you. Mas quando diz respeito à palavra, But in regards to the word, depende de mim e de você. it depends on you and I. Porque o sangue, o sacrifício de sangue foi feito até mesmo sem o seu conhecimento. Because the blood, the sacrifice itself was completed without your knowledge. Mas a palavra não chegará ao teu coração, ao teu conhecimento, sem que haja um esforço da sua parte para conhecer a But palavra. the word will not come to your mind unless there's an effort made on your part to know the word. E depois de ter pregado esta palavra na quinta-feira à And noite, after preaching this word on e Thursday, às
4:30 da madrugada nós viajamos para Nova York. And at 4:30 in the morning, we took that we traveled to New York. E eu tive esta experiência de ter conhecido esta igreja que eu acabei de dizer. And I had the experience of knowing this church that I just told you E about. aí então Deus falou algo muito forte ao meu coração. And then the Lord spoke something strongly Falou, to o my heart. problema é que esta geração é a geração do fast food. The problem is this that this generation is a generation of the fast food. Ou seja, é aquela geração que quer as coisas prontas todas rápidas. It's the generation that wants things ready all fast. Então, se eu tenho que plantar uma igreja, So if I needed to plant a church, e se eu seguir a rota do ensino da palavra, aquilo vai me tomar muito tempo. and if I follow the path of the Word of God, and that will take me too much time. A rota do ensino da palavra. The path of the teaching of the Word, rather. Então, o que as pessoas estão fazendo? So what are the people doing? Elas estão tomando atalhos mais rápidos. They are taking quicker paths. Então, com esses atalhos, as pessoas começam a ver resultados mais rápidos. So with these shortcuts, people start seeing results much quicker. Aí começa a acontecer uma influência geracional. And then a generational influence starts to take place. Em outras palavras, In other words, as pessoas que estão trabalhando the people that are working da forma bíblica, in the biblical sense, através da rota do ensino da palavra, through the route of the teaching of the Word, começam a se sentir pressionadas they start to feel pressured por aqueles pseudo resultados rápidos By- que outros estão adquirindo, by those fake quick results that the others are having, porque eles decidiram tomar o caminho mais rápido e menos doloroso. because they decided to take a quicker route and less painful. E aí vem a tragédia do nosso século, And there comes the tragedy of our century, que é a cada dia que passa, that each day that goes by, menos igrejas ou menos líderes estão tomando a decisão de criar ou sustentar ou conduzir a igreja pelo caminho do ensino da palavra de less Deus. leaders are taking the route of conducting and taking a church in a path of the teaching of the Word. Quantos estão me entendendo? How many of you understand? Por isso que eu disse que gera um problema geracional. That's why I said that it generates a generational problem. Ou seja, hoje nós temos uma geração inteira precisando ser consertada. In other words, we have now an entire generation that needs to be fixed. Igrejas mal acostumadas. Churches that bad habits. Thank you. Thank you. Porque minha mente não está funcionando. I'm so sorry. Para sair em português já está difícil. Igrejas mal acostumadas e pessoas e crentes mal acostumados. Churches with bad habits and Christians with bad habits. Pessoas que para ficarem dentro das suas igrejas, People that to stay inside their church, elas não precisam ou elas não esperam mais serem ensinadas a serem discípulos de Jesus. they don't hope to be taught how to be disciples of Jesus. Mas o que elas querem ser é estimuladas e se sentirem bem, But what they want is to be to be helped in feeling good, para que o tempo passe e elas não percebam as so that time dificuldades. can go on and they don't perceive, they don't see it going by. Mas o que acontece? So what happens Se você pega uma determinada enfermidade if you're taken by an infirmity e você passa a vida inteira tomando um remedinho só para passar a dor? and you take you only taken a medicine so the pain can go away. Ou seja, desde que não haja dor, está tudo certo. Eu não quero nem saber onde que essa doença está. So as long as there's no pain, you don't want to know where the sickness is. Sabe o que aconteceu com o pai da minha esposa, meu sogro? Do you know what happened to my father-in-law? Ele era uma pessoa aparentemente normal, saudável, advogado, trabalhava, muito trabalhador inclusive. He was a lawyer, very hard-working man, and apparently in good health. Mas ele de vez em quando tinha um problema, que sentia o estômago inchado, aquela coisa. And sometimes he had a problem. He felt his stomach sore, bloated. E o que ele fazia é que ele comprava caixas de um remedinho no Brasil chamado Hipocler. And he bought boxes of this medicine in Brazil called Epocler. Porque esse remédio é para problemas de fígado. And this medicine is for liver problems. Então, o que ele imaginava? Que o fígado dele estava com algum problema e ele tomava Hipocler toda vez que ele se sentia que não estava bem. So every time he felt bad, he felt bloated, he would take this liver medicine and thinking it was his liver. E ele nunca foi no médico, sentar com o médico, fazer os exames e descobrir
cara a cara a verdade do que estava acontecendo com ele. But he never went to the doctors face to face to know what was going on with him. Belo dia nós estávamos na nossa casa em Colatina, 140 quilômetros de distância. One day we were at our house about 140 kilometers away from where he lived. Tocou o telefone e alguém disse: olha, corre para casa, André, que o seu pai está passando mal e foi para o hospital. And the phone rang and it was a lady saying, come quickly because your father-in-law is bad in the hospital. E nós tínhamos estado com ele tipo uma semana antes, mais And ou we menos. had been with him a few days Normal, prior to saudável, that. trabalhando. Normal, healthy, and working. E nós corremos para lá e ele já estava em gritos, com muitas dores. And we went there quickly and he was already in pain. E os médicos fizeram os exames. The doctors did all the exams necessary. E vieram e falaram conosco, não com ele. And they came and spoke to us and not with him. Olha, ele está com pancreatite. He has a problem Problema in no pâncreas. his pancreas. Por quê? Porque o pâncreas dele estava tão tão estragado. Eu estava tentando usar uma expressão melhor, mas estava tão estragado. Because his pancreas was had gone bad. Porque durante todo aquele tempo era o pâncreas dele que estava dando sinal de que tinha alguma coisa Because errada. throughout all this time it was his pancreas and not his liver E giving signs that there was something wrong. Mas ele mascarava o problema tomando Hipocler. So he would only kill the pain by taking the liver medicine. Quem está me entendendo? How many of you understand? Aquele homem saudável, trabalhador, com 52 anos de idade, não era isso? That healthy man, hardworking, 52 years old, Entrou no hospital num dia. was checked into the hospital one day. 10 dias depois, nós estávamos fazendo o seu velório. 10 days after, we were having his funeral. Porque o caso dele já não tinha mais recuperação. Because his case was unrecoverable. Só exatamente essa palavra que eu estava procurando. Descobriram quando necrosou. Em outras palavras, o pâncreas dele morreu. Parou de funcionar. They only found out when his pancreas had died, it stopped working. Então escuta bem porque eu estou te contando essa história que é dolorosa para a gente. I know this story is very painful for us, but listen well why Porque I'm esse é o telling you this. paralelo da igreja de hoje. Because this is a parallel to the church today. Ou seja, a igreja de hoje está vivendo de mentiras. So the church today is living lies. Mas está tudo bem, minta para mim desde que eu não sinta dores. But it's all good. You can lie to me as long as I don't feel the pain. Ou seja, não me diga a verdade se for me doer. So don't tell me the truth if it's going to hurt. Me dá remedinho, me engana. Give me a quick medicine and then just let me go by. E não interessa onde que a doença está. And it doesn't matter to me where the sickness is. E aí sabe o que acontece? So do you know what As happens? pessoas estão morrendo, as famílias destruídas. The people are dying, families are being As pessoas se destroyed. desviando do evangelho. People are backsliding A from the igreja gospel. perdendo terreno. The church is losing terrain. Outras religiões como o islamismo crescendo e se espalhando pelo mundo inteiro. Other religions like Islamism are growing rapidly and acquiring people all over the world. Simplesmente Only and simply porque nós só queremos uma metade da vitória. because we only want half of the victory. Só o sangue do cordeiro. Just the blood of the Nós não Lamb. queremos a palavra do We don't want the testemunho. word of his testimony E anymore. eles o venceram And they overcame him pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. through the blood of the Lamb and the word of his testimony. Escute bem, pelo amor de Listen Deus. closely. Porque o que está acontecendo entre a 69ª e a 70ª semanas de Daniel Because what's happening between the 69th week and the 70th week of Daniel, é exatamente o que eu estou acabando de te relatar. it's exactly what I'm É o telling tempo da you. igreja, é a história da It's igreja. inside the church. It's the history of the church. Daqui a pouco eu vou te dar algumas informações mais técnicas. In a little bit, I'll give you some more technical Mas deixa eu information. seguir esta rota que o Espírito Santo está trazendo. But let me follow this route that the Holy Ghost is E bringing. como nós só queremos o sangue do cordeiro, While we only want the blood of the ou Lamb. não tem como chegar no céu sem o sangue do Oh, cordeiro. there's no way to get to heaven without the blood of the Você Lamb. precisa aceitar Jesus como You seu need to Salvador. accept Jesus as your E a Savior. pessoa aceita Jesus And como the Salvador. person accepts E Jesus. então o sangue do cordeiro a lava. Then the blood of the Lamb washes him. A partir daquele momento, And after that moment, aquela pessoa começa a ser gradativamente desviada That da palavra de Deus. person starts to slowly being Backslide. diverted from the Word of God. Você está me entendendo? Do you understand me?
Agora, no final das contas, nós temos que voltar para as nossas raízes. And now we have to go back to our roots. Nós temos que voltar para a vontade de Deus. We need to go back to the will of God. Porque se não houver uma restauração da igreja, Because if there's no restoration of the church, Deus vai ter que esperar mais 1, 2, 5, 10, 15 gerações. God will need to wait another 5, 6, or 7 generations. Até que se levante uma geração que se Until volte para a palavra. a generation rises up and goes back to the word. Porque quando chegar no final, Because when we get to the end, este versículo vai ter que se cumprir. this verse will need to be Porque fulfilled. é palavra profética. Because it's a prophetic word. E este verbo está no passado. And this verb is in the past. E eles o venceram. And they overcame him. O texto não diz, eles quase o venceram. The passage doesn't say they almost Ou overcame. então eles talvez o venceriam. Or maybe they would overcome. Não, e eles o venceram. It says, and they overcame Pelo sangue e pela palavra. through the blood and the word. E toda uma estrutura And there's a structure de raciocínio, de mindset, de raciocínio, of reasoning and mindset. é estabelecida com o tempo. It's established with time. Um dos piores erros de um povo como nós, que conhece o mundo espiritual, One of the worst mistakes for people like us that know the spiritual é world, querer trabalhar com resultados rápidos. it's to try to work with quick results. Ah, não, 1 ano, 2 anos, não deu resultado. Oh no, a year or two, but then there's no result. A pessoa então começa a tentar métodos modernos. The person starts to try out more modern methods. Perguntaram para o Billy Graham há uns anos, 2 ou 3 anos atrás, alguns anos atrás, quando ele completou 50 anos de cruzada. And somebody asked Billy Graham at his 50th year anniversary of his ministry. Passaram 2 vídeos dele na televisão. They put two different videos on TV. De lá como 30 e poucos anos atrás. One about 30, 35 years ago. E o outro, dos mais recentes agora. And one of his most recent crusades. E ele estava praticamente dizendo as mesmas coisas. And it was saying basically the same things. Citando os mesmos textos. And giving the same E o passages. repórter falou assim, da Fox News, falou assim, mas engraçado, eu não entendo como é que um ministério igual o seu pode ser um ministério de tanto sucesso. And the reporter from Fox News asked him, I don't understand how your ministry can be so successful. Diz assim, não tem nada novo do que você estava dizendo há 30 anos atrás, porque você está dizendo agora nessa última There's cruzada. nothing new from what you were saying 35 years ago and on this last crusade. Você está dizendo a mesma coisa. You're saying basically the same things. Então qual é o segredo do sucesso do seu ministério? So he asked, what is the secret to the success in your E ministry? aí Billy Graham olhou para ele And Billy Graham looked at him com aquela voz cansada, pesada. with that weary voice, that heavy voice. Disse para ele assim, você mesmo acabou de responder qual é o segredo. You yourself told me what was the O secret. segredo é exatamente porque eu estou fazendo a mesma coisa desde o The começo. secret is exactly that I'm doing the same thing since the beginning. Porque a palavra continua sendo a mesma que eu pregava há 30 anos atrás e que eu estou pregando Because hoje. the word is still the same from what I preached 35 years ago and what I preach today. Porque para um homem ser salvo hoje, Because for a person to be saved ele today, ainda precisa da mesma coisa que um homem precisava há 30 anos atrás. that person still needs the same thing as a person needed 35 years ago. Precisa conhecer a palavra de Deus do They jeito need que to ela é. know the word of God as it is. E eles o venceram pelo sangue And they overcame him through the e pela blood palavra do seu testemunho. and through the word of his testimony. Digam graças a Deus. Say glory to God. Agora, deixa eu tentar conectar isso para você entender. Now let me try to connect this to you so you can understand. O texto diz assim, depois de 62 semanas será cortado o Messias. The Bible says after 62 sevens, the Messiah will be cut. Tudo bem, o texto pode significar que o Messias morreria? Could the passage mean that the Messiah would die? Claro que sim, Of course it would. porque ele morreu mesmo. Because he did die indeed. Mas o interessante But the interesting é que existem coisas que são tão importantes para Deus na sua concepção, is that there are things so important to God in its conception que ele precisa identificá-las no tempo e no espaço, exatamente o que é, quando é e para que é. and he needs to pinpoint it exactly which time and the space it is, what it is. E aquelas marcas das mãos de Jesus, dos pés
e na fronte And that mark on the hands of Jesus' feet and on his forehead, são marcas importantes, porque They're- são marcas do seu they're sacrifício. very important scars because it's scars of his sacrifice. Ou seja, foi por causa, ou melhor dizendo, essas marcas These marks também ajudam a identificá-lo also como aquele help- que ofereceu o sacrifício perfeito. Help us to identify him as he who offered the perfect sacrifice. Mas das 6 marcas que ele levou sobre o corpo, But from the 6 marks or scars he has upon his body, somente uma verteu sangue e água. only one made flow out of him blood and water. Foi exatamente o corte que ele sofreu do seu lado. Was exactly the cut that he had on his side. Então ali alguma coisa estava acontecendo no tempo e no espaço So something was happening right there at that point in time que reportava para a eternidade. that will report to eternity. Porque pouco antes daquilo ele gritou: está consumado. Because right before that he cried out, "It is finished." E quando eles lhe cortaram o lado, And when they cut in his side, morreu e o corte aconteceu. he died and then the cut happened. Então a terra tremeu, So the earthquakes o céu happened. escureceu, The heavens went pitch o black. véu do templo se rasgou. The veil in the temple was ripped from top to bottom. E o texto diz mais 2 coisas: And the Bible says 2 other things. que as pedras se fenderam The stones were cracked, e que alguns mortos ressuscitaram. and that some dead people rose. Então, aqui eu quero tentar conectar algo para você acompanhar o meu So raciocínio. here I want to connect 2 things so you can get together with my train of thought. O que há entre a 69ª e a 70ª semanas? What happens in between the 69th week, the 69th seventh, and the 70th seven? No versículo 26, de novo, On verse 26 of Daniel chapter 9. e eu espero que você abra, And I hope you open it up. Daniel 9:26 outra vez. Daniel 9:26. Que agora eu quero te mostrar algumas coisas que são mais técnicas, Because now I want to show you some more technical things. que são importantes para você entender. They're also important for you to Daniel understand. 9:26. Daniel chapter 9 verse 26. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, It says after the 62 sevens the anointed one will be cut e nada lhe subsistirá. and will have nothing. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. And the people of the ruler that will come will destroy the city and the sanctuary. Agora escute isto. Listen to this. E o seu fim será como uma inundação. Pode ir. The end will come like a flood. E até o fim haverá guerra. War will continue until the Estão end. determinadas as assolações. And desolations have been Então, decreed. quantas palavras fim nós temos aqui nessas 2 últimas frases? So how many words that mean end do we have on these Nós 2 temos words? 2 palavras. We have 2 words. Diz assim: It says, e o seu fim and the end será como uma inundação. will be like a flood. Esse fim aqui é o fim que reporta para o que está sendo dito antes, que é o fim da cidade, a queda dos muros e da cidade. And this end here that's specified, it speaks about the city and the sanctuary. Aí tem um ponto e vírgula e diz: e até o fim And then the sentence ends and then it continues on again and says, war will continue till the end. então estão determinadas as assolações. War will continue till the end. And desolations have been decreed. Muito bem. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 16, The verse we read in Matthew chapter 16. e agora eu não verse- vou esperar, a menos que você seja rápido. Mateus 16, 18 diz assim: porque, versículo 16, e Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Matthew 16:16. Simon Peter answered, "You are the Christ, Son of the living God." Então escute isso aqui agora. So listen to this. O que nós temos aqui no final, por isso que precisava dessas pausas. That was why we needed those pauses. Ou seja, o anjo Gabriel So the angel Gabriel deu para Daniel a revelação no formato em que ela deveria acontecer. gave to Daniel the revelation in the format in which it would happen. E esse formato tinha 3 espaços de tempo. And this format had 3 pauses, 3 spaces of time. O primeiro espaço de tempo, The first pause,
que eram 7 semanas, was after the 7 sevens. dava um total de 49 anos. It would be a total of 49 years. E isso você aprendeu aqui desde o começo. And this you learned here. Tem a ver com a ordem para restaurar a It cidade, had to do with the order a to reconstrução dos muros, restore the city and the reconstructions of the walls. consertando. Tem a ver com a ordem para restaurar a cidade, It had to do, let me back up. It had to do with the order of rebuilding the city. a construção do altar, The building of the a altar, reconstrução dos muros the reconstruction of the walls, e a reconstrução do templo. and the reconstruction of the temple. Tudo isso começou a ser feito na primeira fase. All of this started to be done on the first Os phase. primeiros 49 anos depois que o povo voltou para The restaurar a first cidade. 49 years after the people came back and they restored the city. E aí então o anjo diz assim, as ruas e as tranqueiras serão reedificadas em tempos angustiosos. And the Bible says the streets, Correto, 25. and the Bible says, no one understand this from the ruler overcome 77, 62, 70, and it will rebuild the streets and trenches, but in times of trouble. Aqui já está apontando para o segundo período da profecia. And this is pointing to the second time of prophecy. Os outros 434 anos The other 434 years. que totalizavam as 62 semanas. That in total, together with the 49 years, would be the 69 weeks. Mas o Or problema sevens. é que quando você soma 7 mais 62, The problem is that when you add 7 to 72 você to só, tem, 62, você só tem 69. you only have a 69. Então nós temos de novo uma pausa quando se encerra a 69ª. So we have then again another pause before the prophecy resumes. Agora, por que esta pausa é importante? But why is this pause so important? Agora, Deus me ajude, porque eu estou realmente com a mente um pouco cansada, mas Deus me ajude a conseguir passar isto para você. So may God help me to pass this on to you in understandable form. You gotta go back to the text. Não, Daniel. Okay, go ahead. Olha só algo que o anjo diz que é muito interessante no Listen versículo closely to what 24. the angel says on verse 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. 77 are decreed for your people and your holy city. Quantas semanas? How many weeks? 70 semanas. 77. Ou seja, a coisa não pode parar na 69ª. So it cannot stop on the 69th seven. 70 semanas estão determinadas. 77 are determined. Agora ele dá razão. Por que elas estão determinadas? And then he gives the reason. Why are they determined? Para fazer cessar a transgressão, To finish transgression, dar fim aos pecados to put end to sin, e para expiar a and iniquidade, to atone for wickedness, trazer a justiça to eterna, bring in everlasting selar righteousness, a visão e a profecia and to seal up the vision and e prophecy, para ungir o Santíssimo. and to anoint the Holy of Muito Holies. bem, nada disso aconteceu ainda. So none of this happened yet. A única coisa que aconteceu na primeira parte dos 49, na segunda parte dos 434, The only thing that happened on the Anos. first 49 years and the second part, which is 434 years, a única coisa que aconteceu foi a reconstrução da cidade, the only thing that happened was the reconstruction of the city, incluindo os seus muros, o altar e o templo. including its walls, altar, and the temple. Agora, que coisa curiosa. But how interesting. A única coisa que aconteceu nesses dois períodos, eu vou usar de um período só, nesse tempo de 69 semanas, The only thing that happened on this period of the 69 sevens foi a reconstrução da cidade, was the reconstruction of the city, a reconstrução dos muros the reconstruction of the walls, e a reconstrução do templo. and the reconstruction of the altar and temple. Agora olha que estranho, But listen, how interesting. quando chega na pausa da 69ª, When it gets to the pause in the 69th week or seven, o templo é destruído de novo, the temple is destroyed again, os muros são derrubados de novo the walls are put down again, e a cidade
cidade é queimada de novo. And the city is burnt up again. Então o que é que Deus está tentando nos falar, gente? So what is God trying to tell us? Deus está tentando nos dizer God is trying to tell us que a minha missão e a sua como igreja that my mission and also your mission as church é prover as ferramentas necessárias neste espaço de tempo, is to provide the necessary tools in a space of time, nesse gap da 69 para 70, in this gap between the 69th week and the 70th week, para que Israel consiga completar a obra na 70ª so semana. that Israel can finish the work on the 70th seven. Ou seja, deixa eu falar um pouco mais devagar para ter certeza que você não vai se confundir. Let me speak a bit slower so I'm sure that you won't be confused. 70 semanas estão, eu vou só parafrasear, não precisa ir para o texto. 70 semanas estão determinadas sobre você e a sua santa cidade. This is paraphrased. 77s are determined for you and your city Para perdoar os pecados, to forgive sins, restaurar a iniquidade, restore from wickedness, para cumprir a visão e a profecia, to fulfill the vision and e prophecy, para ungir o Santíssimo. and to anoint the Holy of E Holies. Israel não conseguiu fazer isso em 483 anos. And Israel couldn't do that in 483 years. Quando chega no final dos 483 anos, que era o tempo que eles tinham para completar a maior parte do tempo que eles tinham para reconstruir a cidade, o templo e os muros. And when that period of time is up, when they had enough time to reconstruct the city and the walls, Deus permite a destruição de tudo outra vez. God allows for the destruction of everything once again. Quem já brincou de castelinho de areia na beira da praia aqui? How many of you ever tried to build up a sand castle in the beach? Levanta a mão, deixa eu ver quem já fez. Raise your hand. Let me see you. Ah, vocês estão indo na praia, Oh, né? you're going to the beach, huh? Olha que coisa, hein? Oh, that's wonderful. Então escuta isso. So listen to this. Se você não escolher o lugar certo para você construir o seu castelinho de areia, If you don't choose the right place to build your sand castle, e você com muito cuidado vai lá, enche o baldinho de areia, tem que ser areia molhada, né? Bem molhada. you grab a lot of really wet sand because it has to be really wet. Me contaram isso, né? I heard. I don't know for a fact. I heard from somebody else. E aí você vai e constrói o seu castelinho. So and then you go in and you try to build your sand Aí tá castle. aquele castelinho maravilhoso. And that sand castle is there, Aí quando beautiful. você termina de construir, fez ruazinha, And fez torrezinha, You did streets and towers, and right when you finish building it, vem uma onda aí, a wave comes and wipes it out. porque você fez um lindo castelinho, mas você fez no lugar errado. Because you built a beautiful castle, but you built it in the wrong spot, Muito perto da onda. too close to the waves. O que Deus estava tentando dizer para Israel What God was trying to tell Israel é mais ou menos isso. is it's more or less like Vocês this. não entenderam nada. You didn't understand a single thing. Sabe o que aconteceu? Logo depois da reconstrução dos muros, pouco tempo depois da reconstrução dos muros, antes ainda deles terminarem a reconstrução do templo, Do you know what happened? Even before they finished the reconstruction of the temple, right after they finished reconstructing the walls, Deus levantou 3 profetas, God rose up 3 prophets. 2 contemporâneos, que foi Ageu e Zacarias, 2 during the same time, that was Zechariah and Haggai, e um outro com um pouquinho de diferença, mas também na mesma época, que era Malaquias. and another one a bit sometime after, which was Malachi. E Deus levantou esses profetas para poder dizer ao povo And God brought these prophets to tell the people o que eles precisavam fazer para consertar e agradar a Deus. what they needed to do to fix in order to please God. Agora, irmão, leia Ageu e Zacarias, que você vai cair de costas. Now, brothers, read the book of Haggai and Zechariah, Porque o povo voltou praticamente a fazer as mesmas coisas. and you will be surprised because the people went back to do the exact same things as before. Ageu, inclusive, que era mais temperamental, ele briga, ele esperneia. And Haggai, he's even stronger to write about it. E ele diz: vocês estão preocupados com as casas de vocês, And he says, you're worried about your own houses, enquanto a casa de Deus está em ruínas. while the house of the Lord is in ruins. Vocês tratem de reconstruir a casa de Deus, You need to go and rebuild the house of the Lord, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. because the glory of the second house will be greater than the first. Aí sabe o que aconteceu depois de Ageu, Zacarias e Malaquias? After Haggai, Malachi, and Zechariah,
Deus decidiu calar a boca. God decided to keep his mouth shut. E ele ficou 400 anos sem levantar um único profeta And em he Israel. didn't raise up a single prophet for over 400 years. Aí quando chega no final da coisa, 483 anos, que são as 69 semanas. After the 483 years, which are correspond to the 69 sevens. Vai comigo para Mateus capítulo 24. Go quickly with me to Matthew chapter Eu 24. espero que você esteja entendendo. I hope you are understanding. Rapidamente, Mateus 24, Go abra, por quickly to gentileza, você Matthew precisa entender chapter isso. 24. You need to understand this. Mateus 24, quem achou? Matthew 24. Versículo 1. First verse. Preste atenção. Play attention. Esses aqui são os discípulos de Jesus. These are the disciples of Não Jesus. são os judeus, não são os escribas e os fariseus. Not the Pharisees and scribes. São os discípulos de Jesus They are the disciples of que já Jesus estavam andando com ele por 3 anos. that had been walking with him for 3 years. Capítulo 24, verso 1. Chapter 24, E first quando verse. Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came to him to call his attention to its buildings. Jesus, porém, lhes disse: Vai. Do you see all these things? He asked. Não vedes isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. I tell you the truth, not one stone will be left on another. Every one will be thrown down. Olhem para mim aqui agora. Look at me. 483 anos depois 483 years after. que Deus mandou o povo de volta para fazer a obra do jeito dele. After God sent the people back to their land to do the work his way. E eles deixaram de ouvir a voz de Deus. And they didn't listen to the voice of God. E fizeram a coisa do jeito deles mesmos. And they did things according to their own sense. 483 anos depois, 483 years os later, próprios discípulos de Jesus the own disciples of Jesus estão tentando impressionar Jesus com o que eles fizeram. they're trying to get to Jesus through what they did. Então escute isso, olhem para mim. So listen to this, look at me. Deus manda você fazer algo, manda a igreja fazer algo. God sends the church to do something. Olha, vocês vão ser igreja. Listen, you will be a church. E eu vou dar para vocês 2 armas para vocês vencerem o teu inimigo. And I will give you 2 weapons so you can beat your O enemy. sangue do cordeiro The blood of the e a lamb palavra. and the word. É assim que vocês vão ser igreja e vão vencer o inimigo. This is how you be a church and how you will overcome your Aí sabe o que a enemy. igreja faz? Do you know what the church does? A igreja ignora o que Deus diz The church ignores what God e says tenta fazer igreja ao invés de ser igreja. and tries to make church instead of being church. Aí eles tentam fazer a coisa do jeito deles. So they try to do things their way. Eles não, nós. No, not them, I mean Nós tentamos us. fazer as coisas do nosso jeito. We try to do things our way. Aí de repente a gente chega para Jesus. And all of a sudden we get to Jesus. Jesus, o senhor já prestou atenção nesse templo? Que coisa magnífica. Jesus, did you see this temple? How wonderful it is. Dá uma olhadinha na estrutura desse templo Look que at the structure que nós construímos nesses últimos 483 anos. that we built on these last 483 years. O que eles não sabiam What é they que eles didn't estavam know falando com o pai da profecia. Was that they were talking to the father of the prophecy. Eles estavam falando com a pessoa They were speaking to the person que havia levantado Ageu, Zacarias e Malaquias para dizer para eles que eles estavam fazendo errado. that had brought Haggai, Malachi, and Zechariah to tell them that they were wrong. E que resolveu se calar por 400 anos. And he decided to stay quiet for over 400 years. Aí fica, Jesus, eu tenho que mostrar uma coisa para o senhor. Oh, Jesus, I got to show you something. O senhor já viu o templo por esse ângulo aqui, Jesus? Have you Corre seen aqui. the building O from senhor this não angle? deve ter visto por esse ângulo. Oh, you haven't seen it from here. Dá uma olhadinha na estrutura desse Look at templo. the structure. Aí Jesus dá só uma olhadinha para eles. And Jesus looks at them and Fala assim, says, estão vendo aquilo ali? do you see that? Não vai ficar uma pedra sobre a outra que There não won't seja be a derrubada. stone left upon the other that won't be thrown down. Agora, honestamente, responda para você mesmo. Now, Não precisa honestly, responder para mim, não. answer to your own self. You don't need to answer to me. Não dá um temor no seu coração Don't you feel a fear in your heart de imaginar que Deus é capaz de destruir a sua própria obra? that God is willing to destroy his own work
para provar a você que se não for do jeito dele, não vai ser de jeito To nenhum. prove to you that if it's not his way, it's going to be no way. E agora, And now, vá para Apocalipse. let's go to Não Revelations. precisa abrir agora não, porque You don't eu, need to eu sei open que it não dá up. tempo, não tem mais tempo. Because I know we don't Aliás, have much vamos time. sim, vamos. In truth, let's go. Let's go. Vá comigo para Apocalipse capítulo 3. Revelations chapter 3. Sorry, Revelation Eu estou chapter mostrando para 3. você o que é que está acontecendo entre a 69ª e a 70ª semana. I'm trying to show you what's happening between the 69th, 7th and the 70th 7. Apocalipse capítulo 3, Revelation chapter 3, versículo 14. verse 14. Esta é a igreja do tempo do fim. This is the church of the end times. Versículo 14. Verse 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel, o verdadeiro princípio da criação de Deus. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. Eu sei as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. I know your Tomara deeds. que foras frio ou quente. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you would be either one or the other. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Verso 17. Verse 17. Eu espero que você tenha a Bíblia e marque isso aí com um pincel I really roxo. hope you have a Bible and you highlight this with a pink Como pen. dizes: You say, sou rico e estou enriquecido, I am e de rich. nada tenho falta. I am rich and I have acquired wealth and I do not need anything. E não sabes que és um desgraçado, But- e miserável, e pobre, e cego, e nu. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, I counsel you that you buy from me gold refined in fire, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas. so you can become rich and white, so you can wear and cover yourself with white clothes E to não wear. apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. So you can cover up your shameful nakedness and salve to put on your eyes. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. So you can see those whom I love, I rebuke and discipline. Olhem para mim aqui, por gentileza. Look at me, please. Você não acha muito parecido esse discurso com o discurso de Ageu, pelo amor de Don't you Deus? think this passage is so like the book of Haggai? Leia Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, e leia o livro de Ageu. Read the book of Haggai and then Revelation chapter 14. Deus está dizendo para a igreja do tempo do fim a mesma coisa que ele tentou dizer para a geração da restauração God is de telling Israel. the church today the same things he was saying to the generation of Israel that was trying to rebuild. Deus levantou o profeta e disse: ei, vocês estão preocupados com vocês mesmos. God brought the prophet to say, hey, you're worried about your own self. Vocês só se preocupem em reconstruir as casas de vocês. You're only worried about reconstructing your own houses. E o meu templo e a minha casa está em ruína. And my house is in ruins. Aí Deus vira para esta geração And then God turns to this e generation diz a mesma coisa. and says the same thing. Você fica se gabando aí que você é rico e tem tudo e não tem falta de nada. You keep telling yourself you're rich and you don't need anything. Aí Deus diz: mas eu te digo, But I tell you, você é um pobre, you are poor, um miserável, wicked, um cego pitiful, e um nu. blind and naked. Aí Deus ainda diz: e eu te aconselho que compre de mim ouro refinado pelo And fogo. God even says, I counsel you, I advise you, buy from me fresh gold refined in fire.